A história começa no meio de uma batalha insana, onde um time de heróis encara um dragão com força absurda. Aos poucos, a fera avança e acaba ferindo um dos aliados de Danny. Sem pensar duas vezes, ele usa sua habilidade de cura, mas percebe nos rostos de alguns colegas emoções bem longe da nobreza. Dá pra sentir a inveja e a irritação, quase estampadas. Num momento decisivo, um membro do grupo acerta um golpe direto no olho do dragão, abrindo o caminho pra vitória. O guerreiro loiro aproveita para lembrar geral que eles são da Asa de Prata, o grupo mais forte do planeta. Segundo ele, perder não é uma opção. Poucos dias depois, o mesmo cara, chamado Vigo, líder do grupo e aventureiro nível 99, convoca todo mundo para uma reunião tensa. Ele aponta Danny como o único culpado pelo fracasso da última missão. De acordo com ele, se Danny não tivesse usado sua habilidade chamada Voz Aterrorizante, o dragão não teria escapado. Para Vigo, esse poder estragou tudo. Danny tenta se explicar, dizendo que só usou a habilidade porque foi orientado por Vigo. Mas o loiro nega na hora e reforça a acusação. Danny teria agido por conta própria, talvez até com intenção de sabotar o time. Ele chega a sugerir que Danny pode ser um espião infiltrado de outro grupo de aventureiros, e com isso a sentença é dada. Danny está fora da guilda, expulso de vez. Sem entender nada, o garoto tenta processar o que rolou. Alguns colegas parecem discordar, mas ninguém fala nada diretamente. Danny aceita na expulsão com dignidade. Se não querem ele lá, ele também não vai forçar. Mas Vigo ainda não acabou. Diz que um cozinheiro como Danny nunca devia ter entrado num grupo tão elite. Isso atinge Danny em cheio. Ele pergunta se tem algum problema em ser cozinheiro. Vigo responde que a Asa de Prata é feita para guerreiros, magos e espadachins, especialistas em combate. Mesmo com toda a experiência, aceitar Danny teria sido um erro. O clima esquenta, mas Danny continua firme. Se esse era o pensamento deles, então não havia mais o que fazer. Decidido, ele sai da capital. No caminho, sem querer, atrapalha uma menininha e o balão dela voa. Danny faz o maior esforço para recuperar, dá 2 pulos até pegar. Consegue, e ainda diz para ela nunca desistir do que é importante. Para ele, essa frase carrega um peso ainda maior. Danny também tem algo essencial na vida e entende que não pode mais abrir mão. Vigo assiste a cena de longe, parecendo satisfeito, como se tudo já estivesse nos planos. Quando Danny está prestes a partir, uma ruiva chamada Kate corre até ele, querendo saber por que ele foi expulso. Ela tá claramente abalada e lembra que, sem ele, ninguém vai saber fazer poções, cuidar da alquimia ou cozinhar como ele fazia. A qualidade de vida do grupo vai despencar. Danny tenta acalmá-la, dizendo que outras pessoas dominam essas funções, mas Kate insiste. Desde que ele entrou, o desempenho nas masmorras melhorou demais, e agora o grupo é top mundial. Ela sabe que eles não fazem ideia do quanto Danny protegeu a todos até agora. Sem ele, tudo vai mudar. Ela implora para ele ficar, ou tudo pode dar errado. Mesmo assim, Danny não se abala. Diz que o passado ficou lá atrás e que não tem como voltar. Kate tenta mais uma vez, pedindo que ele pelo menos prepare o jantar de hoje e algumas refeições. Para Danny, isso mostra que a visão dela sobre ele nunca mudou. Era como se tudo que ele fazia se resumisse à cozinha. Kate, ainda chateada, pergunta o que ele vai fazer agora. Danny responde que quer abrir um restaurante. Mesmo assim, ela insiste para ele não ir. Como subcapitã, tenta até dar uma ordem. Mas ele já tá decidido. Danny sabe que Vigo gosta dela e que manter contato agora seria um erro. A real é que sua fase como aventureiro acabou, mas sua nova jornada como chefe está só começando. Um tempo depois, bem longe, Danny encontra numa loja um item mágico que conserva comida sem precisar de gelo. Basicamente um freezer. Ele fica empolgado, já imaginando o quanto aquilo poderia ser útil no restaurante que quer abrir. Mas de repente lembra de um livro que tinha lido sobre negócios culinários. O autor falava dos riscos de investir pesado logo no começo. Pensando melhor, Danny decide deixar o item de lado e usar magia de gelo mesmo. Ele sente que fez a escolha certa. A partir dali, resolve seguir à risca os conselhos do livro Como Abrir um Restaurante, um guia para ex-aventureiros. Um título bem específico que chama a atenção dele. O primeiro passo, segundo o manual, é achar um imóvel barato e abandonado para reformar. Depois, é hora de fechar com fornecedores e garantir os utensílios. Para Danny, tudo isso é eletrizante. Cada etapa o deixa mais perto do novo sonho. Mas o próximo desafio é tenso. Ninguém toca um restaurante sozinho. É preciso uma equipe para lidar com os clientes. E no meio da rua, ele ouve um cara anunciando alguém como se fosse mercadoria. Uma garota que, segundo ele, era de uma família nobre que foi exilada. A cena é revoltante. Danny percebe que, por vir de sangue nobre, ela virou alvo de gente perigosa. Ele sente vontade de intervir, mas sabe que não pode se meter em tudo que vê de errado. Viver assim seria impossível. Até ele olhar nos olhos dela. Algo naquele olhar mexe com uma memória antiga, uma sensação que ele já teve antes. O leilão começa e os lances sobem rápido. Alguém oferece 800 mil mijos, a moeda local.
Sem nem pensar, Danny dá um lance de 1 milhão. Mas o mesmo cara da loja anterior cobre com 1,5 milhão. Pelo olhar do sujeito, Danny vê que não pode deixar a garota nas mãos dele. Então, oferece 2 milhões. Outro já manda 3. A disputa continua, e Danny percebe que está quase torrando todas as suas economias. No fim, ele vence. Agora tem uma nova companheira. Leva a garota para se arrumar, fazendo o que pode para ajudá-la. A mudança no visual é visível, mas o vazio no olhar continua. Mais tarde, enquanto caminham juntos, Danny pede para ela ficar perto, senão pode acabar se perdendo. Não demora muito e ela realmente se atrasa. Uma carroça quase a atropela. Ela esbarra em várias pessoas e de repente dá de cara com alguém que traz à tona lembranças ruins. Ela congela, perdida nos pensamentos. Felizmente, Danny a encontra e pede desculpa por andar rápido demais. Agora, promete caminhar ao lado dela. Assim que entram numa loja, ela pergunta por que ele a comprou. Danny, meio tímido, responde que foi só porque algo nela fez ele lembrar de algo antigo, nada além disso. Ele pergunta o nome dela ou como poderia chamá-la por enquanto. A resposta o pega de surpresa. Ela diz que ele pode chamá-la de escrava, se quiser. Danny, claro, não aceita isso. Ele resolve chamá-la de Atelier. Então ela sugere que ele escolha um nome. Ele se apresenta como Danny. Ela pergunta o que ele quer que ela faça. E ele responde que, por agora, nada. Diz que ela pode usar o segundo andar como quiser. E se quiser ir embora, tudo bem também. A escolha é toda dela. Ela está livre agora. Isso a deixa muda, mas também com muita fome. Danny percebe que é o momento perfeito para mostrar um pouco do que sabe. Decide preparar algo com ovo. O mais legal é ver como ele mistura magia com o preparo da comida. Isso acelera tudo. Dá pra notar que Danny realmente manja, porque só pelo cheiro já dá vontade de comer. Layer se sente nas nuvens. Provavelmente até cochilou um pouco. Mas depois de um tempo, ele avisa que a refeição está pronta e ela pode comer o quanto quiser. Na primeira garfada, o impacto é imediato. O sabor surpreende tanto que ela começa a devorar, maravilhada. E quem não entenderia isso? Um prato bem feito de arroz frito pode ser irresistível. O que ninguém esperava era vê-la desabar em lágrimas. Danny, sem entender o que há por trás daquele choro, escolhe respeitar o silêncio dela. Se ela não quiser falar, ele não vai forçar. Mesmo achando que ela passou por algo horrível, mesmo que ele ache que tudo está perdido para ela, Danny acredita que uma boa refeição ainda pode fazer diferença. E ver ela curtindo cada garfada, mesmo entre lágrimas, deixa ele com o coração leve. Em certo momento, ele pergunta como ela está. Ela suspira, surpresa por ele ter usado seu nome. Isso a pega desprevenida. Mais tarde, ele elogia o jeito como ela arrumou a mesa, dizendo que mandou muito bem. Também comenta que comprou aquele item só para deixar tudo mais bonito. Com o tempo, a gente vê como Atelier passa a fazer parte da rotina de Danny. Ela ajuda no preparo das comidas, cuida da loja, vai às compras. Enfim, participa de tudo até os últimos detalhes ficarem prontos. Danny fica tão animado que dá um leve soquinho nela, e mesmo tímida por não ser muito habilidosa, ela retribui. Dá pra ver que os dois mudaram bastante desde o começo. Na manhã seguinte, o restaurante de Danny finalmente vai abrir as portas. O nome? Restaurante do Aventureiro. Estiloso, sem dúvida. Danny conta pra garota que ela será o rosto do negócio e que vai ter que pegar firme no trabalho. Ela aceita o desafio numa boa. Tudo está pronto. Cardápios no esquema, água servida, mesas brilhando, ingredientes organizados. Agora só falta uma coisa: receber o primeiro cliente. Danny está tão confiante que acredita que esse primeiro freguês vai curtir tanto o tempero que vai acabar aparecendo lá 3 vezes por dia. E claro, é isso que ele espera. Afinal, precisa recuperar o que investiu e está levando tudo muito a sério. E não demora. O primeiro cliente aparece, um senhor de aparência marcante que com certeza vai ser lembrado como o começo de tudo, uma estreia para ninguém botar defeito. Assim que os recebeu, Dennis percebeu que estava diante de alguém trajando uma armadura reluzente, e não fazia ideia de como cumprimentar uma figura tão imponente. Lembrou-se então de um manual que havia lido sobre abrir um restaurante voltado a ex-aventureiros. Nele, dizia que alguns clientes preferem silêncio e tranquilidade, e que o melhor a fazer era respeitar isso. Sua missão era garantir uma experiência acolhedora. Com gentileza, pediu que a recém-chegada escolhesse qualquer mesa e solicitou à garçonete que lhe trouxesse um copo d'água. Assim que ela se acomodou e mergulhou no cardápio, Dennis a observava com atenção. Em sua mente, já sabia exatamente o prato que prepararia. Era um momento especial, sua primeira cliente, uma ocasião digna de comemoração. No entanto, havia algo no silêncio da garota que o confundia. Ela não disse nada, mas Dennis logo percebeu que sua preocupação era o dinheiro, ou melhor, a falta dele. Decidiu então preparar um katsudin. A moça, apavorada, começou a protestar, alegando que não teria como pagar. Mesmo assim, Dennis insistiu que ela comeria de graça. Para ele, não havia outra escolha.
Era a primeira pessoa a entrar em seu restaurante. Havia também uma curiosidade no ar. Ele jurava estar servindo um homem até notar que era uma mulher. Enquanto preparava o prato, ela revelou ter sido expulsa de seu grupo por ser mulher. Disseram que espadachins deveriam ser homens. Dennis não concordava com isso nem um pouco. Para ele, talento e coragem não tinham gênero. Disse que mais cedo ou mais tarde, ela encontraria um grupo que a aceitasse. Ela admitiu que ainda era de nível baixo, mas já estava no 23. Dennis achou excelente, mais do que suficiente para provar sua competência. O que a animou de verdade foi ouvir que a vice-capitã do Silverwing era uma espadachim lendária, a famosa Crimson Swift Sword. Conhecida por iniciar todas as batalhas com um golpe crítico, era uma referência entre os guerreiros. Saber disso reacendeu a esperança da garota, que se sentiu inspirada a seguir lutando. Dennis conhecia bem essa heroína e notava em sua cliente o mesmo espírito feroz. Durante muito tempo, ela tentou esconder o fato de ser mulher para conseguir entrar em um grupo. Mas Dennis sabia. Ninguém consegue permanecer calado para sempre entre companheiros. Eventualmente, algo transparece. Ela começou a chorar, desesperada com a falta de recursos e o peso que carregava. Dennis se aproximou e pediu que ela olhasse o prato pronto. Os olhos dela brilharam, mas insistiu. Não posso pagar. Ele, com um sorriso silencioso, garantiu que não se importava. Só queria vê-la comer. Ao provar a refeição, ela ficou maravilhada com o sabor. Era como se fosse o último prato de sua vida. Degustava com intensidade, saboreando cada pedacinho. Ao fim, agradeceu emocionada. Dennis ficou satisfeito e desejou que ela se tornasse uma cliente fiel. Mas ela explicou que só voltaria quando encontrasse um grupo que aceitasse mulheres. Isso entristeceu Dennis. Determinou-se então a ajudá-la. Costumava ser prestativo, mas desta vez havia algo a mais. Queria genuinamente ajudá-la. O problema era manter o contato. Ele torcia para que ela voltasse a comer ali até que seu destino se ajeitasse. Com o tempo, o restaurante ganhou fama e começou a atrair aventureiros de todos os tipos. A comida era tão saborosa que arrancava lágrimas. A garotinha que servia as mesas era um encanto e o clima do lugar era acolhedor. Dennis elogiou o ateliê pelo ótimo trabalho, mas seu pensamento logo voltou à garota espadachim, e seu peito se apertou. Certo dia, Dennis viu um grupo de aventureiros e perguntou se estavam recrutando. Ele disse que havia uma espadachim habilidosa e com uma personalidade cativante procurando por um grupo, e perguntou se eles poderiam recrutá-la. Todos acharam a ideia excelente, afinal o grupo estava carente de poder ofensivo, e isso era um problema e tanto. Quando o entardecer caiu sobre a cidade, a garota retornou ao restaurante, radiante ao descobrir que Dennis havia encontrado um grupo para ela. Prometeu que retribuiria assim que recebesse seu primeiro pagamento. Mesmo com o clima alegre, Dennis permanecia inquieto, e ela percebeu. Ele perguntou se ela não achava que estava aceitando tudo rápido demais, sem refletir. Mas ela não deu muita importância. Para ela, a escolha era sua e ponto final. Após a refeição, notou que o sabor da comida continuava incrível como sempre. Sabia que teria que ganhar muito dinheiro para retribuir tudo que Dennis estava fazendo. Os dias passaram, e o restaurante começou a atrair cada vez mais fregueses. Quem entrava saía satisfeito. Ao final de um desses dias, 2 garotas chegaram e pediram comida. Assim que começaram a comer, não pouparam elogios. Estava tudo uma delícia. Dennis pediu para a ateliê fechar as cortinas, pois elas seriam as últimas clientes do dia. No entanto, a conversa entre elas chamou a atenção. Comentavam sobre um grupo de aventureiros que convidava mulheres para missões, mas cometia atrocidades nas profundezas das masmorras. Uma delas se perguntou por que esses homens não estavam presos. A resposta era sombria. Levavam as vítimas tão fundo que não conseguiam voltar sozinhas. Após seus atos perversos, as abandonavam e partiam para outra cidade. As 2 sabiam que precisavam estar sempre alertas a esse tipo de ameaça. Dennis se lembrou do grupo que havia passado por seu restaurante e torceu para que não fosse o mesmo. No dia seguinte, Henrietta se apresentou ao novo grupo. Foi recebida com simpatia por todos. Enquanto caminhavam pela floresta, ela perguntou qual seria o plano daquele dia. O líder respondeu que fariam apenas uma missão simples de coleta. Iriam até a masmorra, pegar alguns itens e voltar. Apesar de achar aquilo um pouco vago, decidiu não questionar e seguir o combinado. Ao chegarem no fundo da masmorra, Henrietta derrotou todos os monstros com facilidade. O grupo começou a elogiá-la, dizendo que ela era incrível. Queriam seguir mais adiante, enfrentar criaturas ainda mais perigosas. Henrietta ficou emocionada. Nunca havia sido tratada com tanto respeito. Sempre a viam como inútil por ser mulher. Mas com aquele grupo, sentiu esperança. Achava que, enfim, as coisas estavam se encaixando. Mesmo assim, algo nos integrantes soava estranho. Mais tarde, quando estavam em um ponto ainda mais profundo, um monstro surgiu e derrotou todos os outros com facilidade.
Ela seguiu derrotando todos os monstros sozinha, até que em um momento Henrietta acabou muito cansada e perguntou até onde iriam. Disseram para ela se acalmar, pois estavam quase chegando. Depois de mais algum tempo, encontraram o que procuravam, o tal item que queriam coletar. De repente, Henrietta desmaiou e caiu no chão da masmorra. Um dos homens se aproximou e aplicou um choque nela. Começaram a rir, zombando dela. Diziam que ela tinha sido útil, mas era uma tola. Bastava um pouco de bajulação para deixá-la empolgada. Comentaram que mulheres espadachins eram perfeitas, impulsivas e fáceis de enganar. Henrietta percebeu que precisava sair dali o quanto antes. Eles riram dizendo que se divertiriam com ela, e depois a liberariam. Nesse instante, ela se lembrou das palavras de Dennis. Se tivesse sido mais cautelosa desde o começo, talvez não estivesse naquela situação. Enquanto começavam a arrancar suas roupas, ela gritou por socorro, mas estavam tão fundo que ninguém poderia ouvir. Subitamente, um som estranho ecoou pela masmorra. Um dos homens perguntou o que era aquilo. Nesse exato momento, o líder do grupo foi lançado longe por um golpe violento. Dennis surgiu, usando um saco de pão na cabeça como máscara. Os homens ficaram atônitos, sem saber que tipo de criatura estavam enfrentando. Alguns cogitaram que poderia ser o cozinheiro do restaurante onde haviam comido dias antes. Eles até tentaram atacá-lo, mas nada surtia efeito. Dennis era absurdamente forte. Seu nível estava anos-luz acima dos demais. Estirada no chão, Henrietta se perguntava quem era aquela figura misteriosa. No fundo sabia, só podia ser Dennis protegendo-a. Ao entardecer, ela volta ao restaurante e decide conversar com ele. Conta tudo o que aconteceu, cada detalhe sombrio. Diz que, ao recobrar os sentidos, estava caída na sede da guilda. Um homem forte, de músculos salientes e cheio de facas, havia sido quem a ajudou. Os criminosos foram todos capturados e entregues às autoridades. A investigação revelou que pertenciam a um grupo de bandidos procurados por diversos crimes. Tudo parecia um delírio, como se tivesse saído de um pesadelo. Mas era real. A lição ficou clara. Era preciso mais cautela ao confiar em novos companheiros. Dennis também se sentia culpado. Achava que deveria ter investigado melhor antes de indicá-los. Mas ela logo o interrompe. Ele só quis ajudá-la a encontrar um grupo. Não era sua obrigação prever aquilo. De repente, o silêncio entre eles é quebrado por um barulho inconfundível, o estômago dela roncando. Dennis sorri e pergunta o que ela quer comer, mesmo sabendo que ela ainda não tinha um tostão no bolso. Insiste que ela escolha qualquer coisa. Quando faz o pedido, percebe que é um prato caro, mas Dennis nem pisca. Vai direto para a cozinha e começa a preparar a refeição com o mesmo carinho de sempre. Estava quase fechando o restaurante por hoje quando, de repente, 2 novas clientes entram. Ele muda de ideia na hora e decide fechar mais tarde. As meninas reclamam que ele deveria ter aberto mais cedo. Dennis dá uma desculpa engraçada. Estava ocupado cuidando das costas. Henrietta, ao ouvir isso, percebe de imediato. Ele foi o responsável por salvá-la na masmorra. Quer dizer algo, contar que sabe da verdade. Mas mais gente começa a entrar e ela acaba ficando em silêncio. No dia seguinte, Henrietta retorna ao restaurante, carregando no peito o desejo de contar sobre o homem que a salvou de um momento sombrio. Suas palavras tremem com emoção, mas Dennis, concentrado atrás do balcão, parece não captar a profundidade do relato. Com um tom direto, ele pergunta o que ela deseja comer hoje. Henrietta menciona um prato refinado e Dennis, sem hesitar, começa a prepará-lo. Enquanto trabalha, ele a observa com curiosidade e pergunta por que ela insiste em esconder quem realmente é para se encaixar em um grupo. Para ele, a verdadeira força está em abraçar a própria essência, sem máscaras. O ramen chega à mesa, seu vapor quente enchendo o ar. Henrietta, com o estômago roncando, sente o aroma despertar sua fome, mas as palavras de Dennis ecoam mais fundo em sua alma. Determinada, ela se levanta e corre até o canto do restaurante. Sem hesitar, começa a despir as camadas que ocultam sua verdadeira identidade, como se estivesse rompendo correntes. Ela quer que todos vejam. Ela é uma mulher, não apenas por fora, mas em sua essência mais profunda. Henrietta entende, enfim, que o medo de errar a afastou de si mesma. Em vez de se esconder, ela escolhe a coragem de ser autêntica. A fofíssima Atelier a observa com olhos gentis e diz que ela está radiante. Essas palavras reacendem a confiança de Henrietta, tocando-a profundamente. Ao provar o ramen, o sabor a reconforta, mas é a conversa com Dennis que deixa uma marca verdadeira. Ele, no entanto, a lembra, com um tom sério, que as contas estão se acumulando e ela precisará encontrar um trabalho para quitá-las. Um frio percorre a espinha de Henrietta ao saber que Dennis registra cada gasto. De repente, um jovem entra no restaurante. Dennis o recebe com cortesia, mas ele ignora, pegando o cardápio com um olhar exigente. Ele pergunta qual é o prato mais saboroso do lugar.
Dennis, paciente, diz que todos os pratos têm seu valor, mas o jovem descarta a resposta, achando-a vaga. Ele sugere um prato de arroz, mas o jovem recusa, dizendo que não está no clima. Henrietta, tentando ajudar, recomenda um macarrão, mas ele rejeita, alegando que é pesado demais. Cada sugestão é recebida com uma crítica, e a tensão no ar se intensifica. Denis sente a irritação crescer, mas Henrietta o segura pelo braço, pedindo que se contenha. Ela percebe que o jovem está perdido em suas próprias inquietações, talvez em busca de algo maior. Discretamente, Atelier, com toda sua fofura, sugere arroz frito, e o garoto, um pouco envergonhado, aceita a recomendação. O ambiente se aquece, e Dennis corre para preparar o prato. Quando o arroz frito chega, o jovem fica impressionado com sua apresentação. Ao provar, seus olhos se iluminam, e ele murmura que é excepcional. Dennis, notando uma sombra no olhar do jovem, pergunta se algo o está perturbando. Ele hesita, como se carregasse um peso invisível, e inicialmente nega, dizendo que veio apenas para comer. Mas após um instante, as palavras começam a escapar. Com frustração, ele confessa que as pessoas ao seu redor não estão à altura de suas expectativas. Para ele, falta ambição, profundidade. Os outros clientes trocam olhares, esperando algo mais grave, mas ele prossegue, dizendo que as mentalidades ao seu redor são limitadas, presas a objetivos pequenos. Henrietta observa em silêncio, enquanto Dennis pergunta se o jovem reflete sobre o peso de suas palavras. Ele, exaltado, diz que despreza a falta de ambição, especialmente entre os aventureiros com quem tentou formar um grupo. Para ele, ser aventureiro é desafiar o desconhecido, explorar além dos limites, mas seus antigos companheiros se contentavam com missões simples, sem visão de grandeza. Sua indignação cresce ao revelar que foi expulso do grupo sem cerimônias, abandonado por aqueles que não compartilhavam seus sonhos. O jovem, agora apresentado como Vivia, continua falando com fervor. Ele acredita que um dia alcançará o topo, que se juntará à lendária ala prateada e se tornará um mago incomparável. Dennis, com um tom sereno, o alerta para não se isolar em sua busca por grandeza, lembrando que aventureiros encontram força nos laços com seu grupo. Vivia, confiante, retruca que talvez não exista um grupo capaz de acompanhá-lo. Ao se levantar, ele paga o prato exato e, com um tom firme, se apresenta como Vivia. Antes de sair, promete voltar, talvez pedindo o mesmo arroz frito com camarão. Dennis, perplexo, murmura para Henrietta que seu restaurante parece atrair apenas sonhadores inquietos. Dias depois, Vivia reaparece, trazendo novas histórias. Ele conta que decidiu se juntar ao Night Mist Troop, o grupo mais forte da cidade. Dennis o parabeniza com sinceridade, desejando-lhe sucesso. Vivia, cheio de energia, diz que sua popularidade vem de suas técnicas avançadas, embora ainda precise colocá-las em prática. Para ele, os níveis virão com o tempo. O que importa é seu potencial. Dennis, percebendo sua juventude e entusiasmo, apenas concorda, esperando que ele encontre equilíbrio. Enquanto come, Vivia elogia o sabor do prato, dizendo que está ainda melhor. Ele sonha com o dia em que, ao se juntar à ala prateada, ganhará um título grandioso, talvez Bruxo das Sombras. Dennis, por sua vez, revira os olhos ao lembrar de seu próprio apelido, Arroz Frito Lendário, que o incomoda profundamente. Em silêncio, ele reconhece que a ambição de Vivia, apesar de intensa, tem algo de inspirador. No dia seguinte, Vivia retorna ao restaurante, cheio de confiança. Ele conta a Dennis que, se encontrar um grupo que o treine com dedicação, poderá se tornar um aventureiro de respeito. Curioso, Dennis pergunta qual será sua primeira missão. Vivia responde que começará amanhã, coletando materiais raros de síntese. Dennis, surpreso, verifica o nível dele. 17. É impressionante para sua idade, mas insuficiente para o quinto andar, onde o ideal é nível 30 ou mais. Ele questiona se Vivia não está se arriscando demais. Vivia, surpreso que Dennis conheça a profundidade do quinto andar, garante que está tudo sob controle, pois contará com o apoio de um grupo de elite. Dennis, porém, desconfia. Vivia mencionou dominar técnicas avançadas, mas ele suspeita que o jovem apenas estudou teorias em livros, sem prática real. O nível de um aventureiro reflete a qualidade e a precisão de suas habilidades, que se tornam mais consistentes com o tempo. Se Vivia realmente dominasse técnicas tão complexas, seu nível deveria ser mais alto. Vivia, por sua vez, retruca que as pessoas só enxergam o que esperam dele e insinua que Dennis, um simples cozinheiro, nunca entenderia o mundo das masmorras. Dennis não revela que já foi aventureiro e explorou até o 37º andar. Em vez disso, apenas concorda, mantendo suas reservas. Vivia insiste que tudo dará certo com o apoio de seu grupo de alto nível. Mais tarde, porém, Dennis não consegue afastar a preocupação. Ele sabe que Vivia já deve estar no quinto andar e se pergunta se deveria tê-lo alertado com mais veemência. Mas a regra entre aventureiros é clara. Não se impede alguém de seguir seu caminho. Atelier, ao seu lado, compartilha da mesma inquietação.
De repente, um grupo de aventureiros passa ao lado de Dennis, murmurando que mandar Vivia para o 5º andar foi uma crueldade. Eles mencionam que o líder do grupo é implacável. Sem pensar 2 vezes, Dennis os confronta em um beco próximo. Irritados, eles se apresentam como membros do Nightmare Troop, mas Dennis, com uma habilidade surpreendente, os derrota sem esforço. Ao voltar, ele decide verificar se Vivia está bem. Atelier, com um olhar preocupado, toca sua mão em um gesto de apoio, como se fossem pai e filha, e pede que ele tenha cuidado. A cena muda para Vivia, correndo desesperado enquanto goblins o perseguem. Flashbacks revelam que seu grupo o obrigou a enfrentar os monstros sozinho no 5º andar, como um teste para provar seu valor. Agora, no presente, ele luta para escapar, sabendo que precisa voltar ao 3º andar. Em um momento de pânico, seu pé fica preso em uma videira estranha. Desesperado, ele tenta lembrar os feitiços que estudou, mas sua mente trava. Ele reescreveu os encantamentos tantas vezes, convicto de que os dominava, mas agora, sob pressão, tudo se dissipa. Se não se libertar, os goblins o encontrarão. De repente, uma voz calma o guia, ensinando os passos de um feitiço. Vivia o executa e consegue se esconder. Os goblins passam correndo, sem notá-lo. Aliviado, ele agradece a sua salvadora, impressionado por ela ter usado uma magia antiga que ele desconhecia. A garota, que se apresenta como Cynthia, alerta que ainda não estão seguros e precisam encontrar uma saída. Vivia, ainda abalado, pergunta por que Cynthia está ali. Ela conta com um tom de tristeza que foi abandonada pelo seu grupo. Após cair em uma armadilha enquanto fugia de monstros, ninguém voltou para ajudá-la. Todos a deixaram para trás. Vivia sente um peso no peito ao ouvir a história. Ele confessa que também nunca dominou os fundamentos da magia e sempre causou problemas aos grupos que integrou. Cynthia, surpresa, diz que não acredita que Vivia tenha uma má personalidade. Vivia retruca que Cynthia não sabe nada sobre sua vida, mas a garota responde no mesmo tom, apontando que Vivia também não a conhece. Esse diálogo tão honesto faz Vivia se sentir visto pela primeira vez. Pela primeira vez, ele fala abertamente, sem filtros, e isso o alivia. Determinado, Vivia decide que será a isca para que Cynthia escape. Ele reconhece que sem a ajuda da garota, não estaria vivo. Pela primeira vez, sente um impulso genuíno de agir por outra pessoa. Refletindo, ele percebe que sempre viveu de forma egoísta, menosprezando os outros e se colocando acima deles. Mas agora, diante de Cynthia, ele encontra um propósito maior. Com o coração acelerado, Vivia decide atrair os goblins para dar a Cynthia uma chance de fugir. Ele corre gritando para chamar a atenção dos monstros e tenta lançar um feitiço. Mas, para seu desespero, a magia falha, deixando-o exposto ao perigo. No momento em que os goblins se aproximam, prontos para atacar, uma figura surge em meio à escuridão do 5º andar. Pedras se erguem do chão, movidas por uma magia poderosa, e dispersam os monstros com precisão. É Dennis. Vivia, atônito, inicialmente o confunde com uma ameaça e tenta conjurar um feitiço, mas sua magia falha novamente. Dennis, com um gesto firme, lhe dá uma pancada forte na cabeça, fazendo-o voltar a si. "Sou eu, Vivia. Vamos sair daqui agora", ele diz, a voz carregada de urgência. Ele hesita, ofegante, e insiste que há outra pessoa presa. Cynthia. Dennis o segue até o local onde Vivia acredita que Cynthia está. Mas, ao chegarem, encontram apenas um esqueleto, envolto em teias de videiras secas. Ele pergunta com um tom grave se era isso que Vivia queria mostrar. O silêncio entre eles é pesado. Chocados, decidem buscar respostas na Guilda dos Aventureiros. Lá, descobrem uma verdade devastadora. Cynthia desapareceu há 13 anos, no mesmo 5º andar. Após se separar de seu grupo, nunca mais foi vista. A Guilda acredita que ela pereceu ali, sozinha, nas profundezas da masmorra. Sob o céu cinzento, Vivia e Dennis caminham até o cemitério, onde uma lápide simples marca o nome de Cynthia. Em silêncio, prestam suas homenagens. Dennis, com um olhar distante, menciona uma antiga lenda entre aventureiros. Dizem que aqueles que morrem em masmorras permanecem como espíritos, guiando outros em momentos de desespero. Vivia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, aperta os punhos e jura, com uma determinação feroz, que se tornará o maior mago do mundo, honrando a memória de Cynthia. Sua voz trêmula, mas carrega uma promessa inquebrável. Ao deixarem o cemitério, Dennis coloca a mão no ombro de Vivia e o convida para comer algo no restaurante. Ele aceita, ainda abalado, mas grato pela companhia. Enquanto caminham, Dennis o encoraja a não se deixar consumir pela tristeza. De repente, Dennis sente um leve pulsar de magia emanando de Vivia, como se algo dentro dele começasse a despertar. Uma narração suave ecoa. Nos tempos antigos, quando as pessoas vivenciavam o inexplicável, algo que tocava suas almas e revelava seus corações, chamavam isso de magia. Se isso for verdade, Cynthia era de fato uma maga, e sua presença permanece,
mesmo que apenas em espírito, despedindo-se de Vivia com um sopro de esperança. Em outro lugar, uma figura misteriosa aparece, parada sobre a torre de um relógio, sob a luz do crepúsculo. Seus olhos fixam o horizonte, como se tentasse desvendar os fios que entrelaçam os destinos. Ela murmura quase para si mesma uma pergunta silenciosa. Como tudo chegou a esse ponto? Bachel, uma jovem de olhar exausto, se perguntava por que tudo tinha que acabar assim, com tanto peso no peito. O chefe, com a voz afiada, jogou na cara dela. Quanto tempo você vai levar para arrumar esses relatórios? Tá parecendo uma eternidade. Ela, engolindo o nó na garganta, murmurou um "me desculpe". Mas o homem, já fervendo de raiva, retrucou. É só isso que você sabe? Pedir desculpa? As palavras dele doíam como faca. Bachel aguentava o abuso, sem ter para onde correr, tentando manter a cabeça no lugar. A vida seguia pesada, e ela se desdobrava para equilibrar as contas, mas por mais que tentasse, os números pareciam rir da cara dela. Para piorar, passava noites em claro, virando até as 3 da manhã para dar conta de tarefas do trabalho. Exausta, com a barriga roncando de fome, ela nem tinha comido direito. Faminta e cabisbaixa, Bachel resolveu tentar a sorte num restaurante novo na cidade. Chegando lá, deu de cara com as portas quase fechando. Que azar danado, pensou, sentindo o dia pesar ainda mais. Mas uma garotinha com um sorriso doce a viu e perguntou. Você é cliente? Tem alguém aqui. Precisamos atender. Dennis, o cozinheiro, meio sem opção, pediu para ela escolher algo do cardápio. Bachel, sem pensar muito, pediu o prato do dia. Ao entrar, foi como se o mundo lá fora parasse. O lugar era acolhedor, com um cheiro de comida caseira que abraçava. Ela olhou para os lados, imaginando que os outros ali deviam ser fregueses de carteirinha, coisa que ela não podia se dar ao luxo, já que seus dias de folga eram só cama e sono atrasado, sem amigos para visitar. Quando a comida chegou, Bachel ficou de queixo caído. Era o prato mais lindo que ela já tinha visto. Ao dar a primeira garfada, foi como se o mundo fizesse sentido de novo. O sabor era indizível, uma explosão de felicidade no paladar. Henrietta, uma das pessoas ali, sorriu e disse: Tudo aqui é uma delícia. Você precisa provar o Vitra Katsudon ou o ramen do feiticeiro. São de outro mundo. Bachel ficou surpresa com tanto entusiasmo. Vivia, a loira, explicou que Henrietta era a cliente mais antiga, praticamente a rainha do restaurante. Mas Dennis, com um tom brincalhão, corrigiu. Antiga nada, ela é a rainha de comer de graça. Sempre deixa a conta pra trás e vaza. Henrietta riu, dizendo que Vivia também não era de pagar, mas Dennis garantiu que ele cobria tudo o que ela consumia. No meio daquela confusão gostosa, Bachel não conseguiu segurar um sorriso, mas, sem perceber, sentiu os olhos marejarem. Desculpa, foi mal, disse, tentando disfarçar. Por dentro, ela pensava, ali tinha comida incrível, um clima leve e pessoas que pareciam de verdade. Mas na vida dela, era só raiva, abuso e comentários que cortavam a alma. Ela trabalhava até o sol raiar quase todo dia, carregando o peso das expectativas. Desde pequena, seu vilarejo acreditava nela, juntando cada moedinha para que ela pudesse viajar, aprender magia e virar uma maga extraordinária. E ela conseguiu. Garantiu um emprego no maior grupo de aventureiros da cidade, uma chance de ganhar a vida e honrar a confiança do povo. Mas ser explorada no trabalho está minando suas forças e, infelizmente, a realidade parecia um pesadelo de novo. Henrietta, preocupada, perguntou se ela estava bem. Denise olhou para Vivia, querendo saber se ela conhecia a garota, mas Vivia negou. Henrietta insistiu com Dennis. Você não pode fazer alguma coisa por ela? Ele, com um suspiro, respondeu. Eu sou só um cozinheiro. Ela vai ter que dar um jeito nos problemas dela. Enquanto isso, o despertador de Bachel tocou no meio da noite, mas ela não conseguia nem dormir, nem se levantar. Acabou apagando de cansaço, e quando acordou, já era tarde. Correndo pro trabalho, chegou atrasada e levou uma bronca daquelas. Mais tarde, numa masmorra, seu parceiro foi atacado por um monstro. Bachel, com o coração na mão, usou um vendaval mágico para salvá-lo. Mesmo perguntando se ele estava bem, o cara a empurrou com desprezo, como se ela fosse o problema. No caminho de volta para a cidade, Bachel caminhava com o coração apertado, pensando em como os outros jogavam toda a culpa nela, dizendo que ela gostava de humilhar. Perto dali, Vivia e Henrietta conversavam sobre o cardápio, rindo e planejando o que pedir. Quando viram Bachel, não conseguiram ignorar a tristeza no rosto dela. Vivia com um nó no peito, disse: Isso parece sério. Henrietta, sem pensar 2 vezes, pulou para segurar Bachel, que havia se jogado da torre. Vivia usou um feitiço da palma para amparar a queda. Juntas, levaram Bachel correndo para o restaurante. Dennis, ao vê-la, ficou preocupado. Será que há algo no coração? Mas no fundo, todos sabiam que o peso que ela carregava era mais emocional do que qualquer outra coisa.
Vivia e Henrietta, preocupadas, perguntaram a Dennis se havia algum jeito de ajudar Bachel a se recuperar. Ele, pensativo, respondeu: por enquanto, um bom descanso pode dar uma força. Ela tá precisando de um tempo para respirar. Vivia com um tom sério, lembrou: ela tá presa numa névoa escura, Dennis. Esses caras que mandam nela são um problemão. Dennis prometeu que ia dar um jeito de falar com eles. Naquela noite, os homens apareceram no restaurante. Hopper, o chefe, chegou com um pedido de desculpas meio forçado. Ouvi dizer que um dos meus tá causando confusão. Mas Dennis, sem papas na língua, retrucou: confusão? Você que tá devendo desculpas depois de como tratam a Bachel? Hopper, tentando mudar de assunto, elogiou a comida do lugar, mas Dennis percebia que ele não baixava a guarda. Aquele cara era nível 51, muito além do que um aventureiro comum precisaria. Hopper quis falar sobre Bachel, mas Dennis foi firme. Ela não tá em condições de trabalhar agora. Precisa de cuidados, de se recuperar. Hopper, com um tom frio, disse que isso era impossível e que era melhor entregarem ela para eles resolverem. Pior, mostraram o contrato que Bachel assinou e Dennis ficou pasmo. Era um documento absurdo, cheio de cláusulas que prendiam a garota a um trabalho desumano. Isso não é justo. Ninguém aguenta tanto peso assim sozinho, exclamou Dennis. Hopper deu de ombros. É assim que nosso grupo funciona. Dennis rebateu. Um aventureiro pode entrar e sair de um grupo quando quiser. Isso é lei. Mas Hopper insistiu que a decisão não era dele. Cansado, Dennis explodiu. Vocês não são aventureiros! São uns exploradores sem coração! Hopper, com um olhar ameaçador, avisou. Nós somos a lei aqui. Se continuar se metendo com a Bachel, vai se arrepender. Último aviso. Enquanto isso, Bachel, ainda atordoada, não entendia por que foi salva. Se eu estivesse melhor, tudo seria diferente, murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Atelier, que estava ali, olhou para ela com empatia. Eu te entendo, sabe? Já passei por algo assim. Perdi tudo, fui exilada, vendida como escrava. Minha vontade de viver sumiu. Mas aí alguém apareceu e mudou tudo. Hoje, eu vivo feliz. Ela deu um sorriso gentil. Come algo gostoso primeiro, Bachel. Depois, pensa com calma. Eu sei como é, e qualquer escolha que você fizer, eu vou entender. Mas te digo uma coisa. A vida tem seus lados bons, mesmo quando tá tudo cinza. De volta ao restaurante, Dennis encarou Hopper. O que você pensa que é? O rei da cidade? Hopper riu, seco. Nós mandamos aqui porque somos os mais fortes. Simples assim. Ele olhou o restaurante de cima a baixo. Lugarzinho pequeno. Ia pegar fogo fácil, né? A tensão subia, e Dennis estava no limite quando Kate entrou, surpresa com o clima acolhedor do restaurante. Nossa, que lugarzinho gostoso, disse, mas logo cortou Dennis, que tentou se explicar. Tô no meio de uma conversa séria aqui. Kate, com um jeito impaciente, retrucou. Sério? Eu vim da capital, não tô afim de esperar. Quero comer agora. Hopper ficou confuso, até reparar na armadura carmesim dela, nas espadas vermelhas e no cabelo que parecia pegar fogo. É ela, a vice-capitã das Asas de Prata, pensou, reconhecendo o bordado nas costas. Dennis pediu para Kate esperar um segundo e voltou para Hopper. Libera a Bachel desse grupo, agora. Kate, alheia à atenção, grudou em Vivia e perguntou quem era essa linda garotinha. Dennis disse que não era uma garotinha, mas sim um garoto. Vivia, curiosa, perguntou a Kate. Qual é a tua com o Dennis? Kate, meio irritada, respondeu. Vocês não sabem? Ele nunca contou? E antes que Dennis pudesse impedi-la, ela gritou. Dennis era das Asas de Prata, meu ex-parceiro. O silêncio caiu como uma bomba. Hopper, agora pálido, não queria problemas com alguém daquele nível. Após um momento de tensão, ele ordenou a um dos homens. Queima esse contrato, agora. E saiu, sem olhar para trás. Kate, frustrada, resmungou. Queria um pouco de ação. Odeio quando invadem meu canto. Dennis riu. Seu canto? Esse restaurante é meu. Como não via Kate há tempos, perguntou. O que você quer comer? Atelier, a garotinha, aproveitou para pedir o prato especial do dia para Bachel. Quando a comida chegou, Kate atacou o prato com gosto, enquanto Bachel observava, ainda processando tudo. A noite, enfim, terminou em paz, com o peso no peito de Bachel um pouco mais leve. No dia seguinte, na sede da Asa de Prata, Kate entrou e logo escutou os outros cochichando sobre o mau humor do capitão nos últimos tempos. Desde que a equipe começou a penar com as novas missões, Vigor parecia uma bomba relógio. De repente, ela esbarrou no próprio Vigor, que estava com uma cara de poucos amigos. Sem rodeios, ele mandou os dois membros ali perto saírem e perguntou, com um tom afiado, o que Kate tinha ido fazer com Dennis. Disse que um passarinho tinha contado. Ela riu, dizendo que o tal passarinho dele era bem rápido, e desconversou, contando que só foi comer a comida de Dennis depois de um tempão.
Mas a verdade era outra. Depois de saborear o prato do dia, Kate tentou convencer Dennis a voltar para a Asa de Prata, porque o time estava desmoronando sem ele. Dennis, porém, foi categórico. Adorava a nova vida, mesmo com os clientes esquisitos, e curtia a tranquilidade de não ser mais aventureiro. Quando Kate insistiu, contando como as coisas estavam difíceis para Vigor e o grupo, ele só reforçou que sempre foi cozinheiro, não herói. Triste, Kate tentou convencer Vigor a chamar Dennis de volta, mas o capitão cortou na hora, mandando ela esquecer o assunto. Ela ainda argumentou, lembrando como tudo fluía bem com Dennis no time, mas Vigor simplesmente virou as costas e foi embora. Enquanto isso, o restaurante de Dennis estava mais cheio do que nunca. Henrietta, observando o movimento, disse que fazia sentido. A comida era boa demais, e todo mundo ama uma boa comida. De repente, Vivia ficou surpresa ao ver Bethel ali, que agradeceu a visita e revelou que agora morava no restaurante. Henrietta, preocupada, aconselhou Bachel a pegar leve, mas ela respondeu que ficar parada a deixava ansiosa, ainda mais com um veterano fofo ajudando. Nesse momento, Dennis chegou com os pratos, e os olhos de Vivia e Bachel brilharam como sempre ao verem as delícias. Henrietta deu uma mordida no camarão crocante e exclamou que era exatamente por isso que o lugar vivia lotado. Dennis, com um sorriso torto, retrucou que ela era mais penetra do que cliente fiel. Vivia e Bachel ficaram chocadas ao saber que Henrietta ainda não tinha pagado a conta. Ela se defendeu, dizendo que estava tentando arrumar um trampo, mas a vida não ajudava. Dennis lançou um olhar gelado, e ela, sem graça, pediu desculpas por enrolar. Mais clientes entraram e Vivia perguntou se Dennis dava conta do recado. Ele contou que a Atelier estava ajudando bastante e parecia até mais animada ultimamente. Vivia sugeriu que algo bom devia ter acontecido. De repente, uma tigela escorregou da mão de Dennis, que pediu a Vivia para conversar no próximo dia de folga. Henrietta logo se ofereceu para ajudar, mas Dennis recusou na lata, deixando-a ainda mais curiosa sobre o papo. Naquela noite, Henrietta se sentia inquieta. Tomar banho em um banheiro público por estar dura era humilhante, e as palavras de Dennis sobre ela ser uma penetra martelavam na cabeça. Com medo de ser expulsa do restaurante, ela decidiu que precisava tomar uma atitude antes que fosse tarde. No dia de folga de Vivia, Dennis finalmente puxou ele para uma conversa séria e soltou a bomba. Atelier tinha um namorado. Vivia ficou de queixo caído, sem esperar por essa. Dennis explicou que vinha dando uma grana para ela, mas agora a garota sumia sozinha. Ele ficou louco de preocupação até vê-la passeando com um cara. Vivia achou legal ela estar fazendo amigos, mas Dennis bateu na mesa dizendo que era muito pior se fossem mais que amigos. Quando Vivia sugeriu que ele perguntasse direto, Dennis ficou vermelho e disse que soaria estranho. Frustrado, reclamou que o tal cara podia ao menos ter trazido um biscoito se fosse sério. E completou meio brincando, meio sério, que não deixaria ela namorar qualquer Zé Ruela abaixo do nível 80. De repente, Atelier apareceu atrás dele, puxando a camisa e perguntando do que falavam. Denise quase caiu da cadeira. Vivia, rápido, inventou que estava ali para aprender a cozinhar, e Dennis agradeceu com um joinha discreto. Atelier então disse que também queria aprender, o que deixou Denise todo bobo. Ele mandou ela lavar as mãos e começou a ensinar, mostrando como cortar cebola do jeito certo mudava o sabor. Quando ela reclamou que os olhos ardiam, ele entrou em pânico e logo ensinou um truque para aliviar. Quando Vivia também reclamou que os olhos ardiam ao cortar cebola, Dennis apenas deu um sorriso zoeiro e desejou boa sorte. Já com Atelier, ele não economizou elogios quando ela acertou o corte da cebola, todo orgulhoso. Mas quando Vivia mostrou que também mandou bem, Dennis mal olhou e só murmurou tá bom. Enquanto observava Atelier se esforçando, Denise se perdeu em memórias da infância, lembrando quando perguntou à sua mestre se estava indo bem. Ela, sorrindo, disse que ele tinha trapaceado usando uma habilidade. Curioso, Dennis quis saber como ela descobriu, e a mestre respondeu com um olhar esperto que sempre sabia o que o garoto aprontava. De volta ao presente, Atelier cutucou Dennis, tirando-o do devaneio, e confessou meio sem graça que quebrou um ovo sem querer. Ele riu sem se abalar e passou a ensinar com paciência como quebrar ovos direito, misturar a massa e empanar a carne com farinha de rosca. Depois, fritaram a carne juntos e logo o crocante cutlet de Brora ficou pronto. Dennis encheu o Atelier de elogios, dizendo que ela arrasou na primeira tentativa. Já quando Vivia, todo orgulhoso, mostrou seu cutlet, Dennis só deu uma olhada rápida e disse: "Tá legal", sem entusiasmo. Nesse instante, o sino da torre da cidade tocou, e Atelier deu um pulo, dizendo que precisava sair. Dennis perguntou aonde ela ia, e ela, com um sorrisinho, respondeu apenas lá fora, como se ele não soubesse de nada. Vivia, vendo ela correr porta afora, cochichou se ela não estaria indo encontrar o namorado, o que fez Dennis quase ter um treco. Na mesma hora, Bachel saiu do quarto, e Dennis, apressado, mandou ela terminar 2 tigelas e depois ir às compras, porque ele precisava resolver algo urgente com Vivia, que claramente não estava nada a fim de ir. Bachel ficou meio insegura, sem confiança para fazer compras sozinha.
Por sorte, Henrietta apareceu na hora, toda empolgada, contando que tinha feito um exame para entrar numa equipe de aventureiros. Dennis, sem dar muita bola, perguntou se ela podia ajudar Bachel com as compras. Henrietta topou na hora, e Dennis agradeceu, dizendo que contava com elas, antes de sair correndo como se o mundo estivesse acabando, deixando as garotas se perguntando o que tinha acontecido. Na cidade, Vivia tentava convencer Dennis a parar porque, sério, eles pareciam dois stalkers seguindo o ateliê. Dennis retrucou, firme, que era o guardião dela. Vivia sugeriu que ele simplesmente fosse falar com ela, em vez de agir como detetive de novela. De repente, Dennis agarrou a cabeça de Vivia e apontou para o garoto que, segundo ele, estava enrolando sua menina. Vivia ainda tentou acalmar, dizendo que podia ser só um amigo. Mas quando o rapaz levou o ateliê para uma joalheria, Dennis surtou, já imaginando ela saindo de lá com um anel de noivado. Cedo demais para isso. Vivia até sugeriu entrarem na loja, mas ao ver Dennis quase desmoronando, teve uma ideia melhor. Enquanto isso, Henrietta estava sentada ali perto, com uma cara preocupada. Bachel perguntou o que era, e ela desabafou que precisava juntar grana logo, antes que Dennis começasse a odiá-la. Quando Bachel perguntou sobre o pagamento dos bicos que ela fazia, Henrietta explicou que tudo ia para consertar o equipamento e comprar itens de cura, porque, como tanque, ela sempre levava porrada. A grana simplesmente evaporava, por mais que ela ralasse. Disse que estava pensando em outro jeito de pagar Dennis, e Bachel prometeu apoiar, o que deu um ânimo. De repente, elas ouviram dois caras ali perto falando de um boato. O capitão da Névoa Noturna teria sido humilhado por um dono de restaurante que já foi da Asa de Prata. Eles se perguntavam se a Névoa Noturna ia tentar se vingar. Enquanto isso, Dennis ainda estava confuso sobre o tal plano genial de Vivia, que envolvia um megafone. Vivia explicou que o treco era encantado com magia para amplificar vozes à distância. Dennis ainda não sacou como isso ajudava, e Vivia, com um ar de mago esperto, disse que era aí que sua genialidade entrava. Depois que ele lançou o feitiço, a voz de Atelier ecoou pelo megafone. Dennis ficou impressionado, mas Vivia admitiu, meio sem graça, que não estava exatamente orgulhoso daquilo. Eles ouviram Atelier dizer que gostou, que achou muito legal e que ia guardar para sempre. Os dois ficaram paralisados. Mas quando ela disse que estava feliz por tê-lo conhecido, Dennis gritou tão alto que uma senhorinha ali perto olhou torto. Nesse exato momento, um ladrão usou magia de vento para roubar a bolsa da senhora e saiu correndo. Dennis gritou por ajuda, mas ao saber que era só uma bolsa, olhou para Vivia e pediu um empurrãozinho mágico. O ladrão loiro, rindo da facilidade do golpe, olhou para trás e viu um cara assustador correndo com um garoto nos ombros, chegando perto rapidinho. Ele ficou pasmo que alguém conseguia acompanhar sua magia de vento. E mais ainda, quando percebeu que Dennis nem usava magia nenhuma. Vivia, ofegante, perguntou se todos da Asa de Prata eram tão rápidos. E Dennis, com um sorrisinho, disse que ele era o mais veloz porque nunca pulava o dia de perna. Num beco sem saída, o ladrão usou magia de vento para pular pro telhado, enquanto Dennis escalou com pura força bruta. Quando ele perguntou se Vivia tinha algum feitiço útil, o garoto lançou um encantamento que fez Dennis quicar pro alto, como se fosse um trampolim. O ladrão loiro, com os olhos arregalados de pavor, viu Dennis saltando no ar como um foguete, quase o alcançando. Num movimento desesperado, ele lançou um ataque surpresa com magia de vento bem na hora que Dennis estava perto, e disparou dali, gritando com arrogância que não seria pego tão fácil com aquele truque. Dennis, com o sangue fervendo, mandou Vivia descer assim que aterrissaram. Enquanto isso, Vivia avistou as meninas logo à frente, descendo a rua. O ladrão passou por elas como um raio, com um sorrisinho convencido, achando que bastava despistá-los para escapar. Mas, do nada, Henrietta surgiu do alto, com uma cara séria que não deixava margem para brincadeira, e dominou o ladrão metido com uma agilidade impressionante. Dennis chegou logo depois, ofegante, e deu um tapinha na cabeça dela, elogiando o trabalho bem feito. Mais tarde, de volta ao restaurante, Dennis reuniu as meninas e soltou a novidade. Atelier estava com um namorado. Vivia, sempre o mais centrado, logo corrigiu, dizendo que ainda não tinham certeza disso. Henrietta, com um tom de zoação, perguntou se Dennis estava se sentindo meio solitário ultimamente, e Bachel, sem papas na língua, confessou que Henrietta estava com medo de ser expulsa do restaurante. Dennis riu, garantindo que jamais baniria alguém que valorizava tanto a comida dele como ela, mas completou com um sorrisinho que podia mudar de ideia depois. Na mesma hora, Atelier entrou em silêncio, com uma expressão tão intensa que parecia carregar o mundo nas costas, e surpreendeu Denise ao aparecer atrás do balcão com uma caixinha na mão. Quando ele abriu, encontrou um bracelete que, segundo Atelier, ela comprou juntando toda a mesada que recebia. Bachel caiu na risada, dizendo que Dennis tinha entendido tudo errado, e Henrietta, sem pensar duas vezes, deixou escapar a fofoca quando Atelier perguntou o que aquilo significava. O que quase lhe custou um banimento eterno. Dennis experimentou o bracelete
e ver ele usando o presente fez Atelier abrir um sorriso de orelha a orelha. Enquanto isso, o Capitão Vigor foi até uma mansão imponente para encontrar alguém que não via há um tempão. Numa manhã agitada no restaurante, Dennis pediu a Atelier que fosse limpar o quintal. De repente, um cliente entrou e Dennis, com um tom sério, avisou que o horário de almoço já tinha acabado. Mas o homem, ao ver Lady Atelier sã e salva, caiu em lágrimas de alegria, deixando todos confusos. Dennis ficou sem entender nada, enquanto Henrietta, desconfiada, achou que o velho era algum admirador esquisito e já se preparava para botá-lo para correr. O homem, porém, se apresentou como Stevens, o mordomo-chefe da casa Worksdot, lar de Lady Atelier. A revelação pegou Dennis e Henrietta de surpresa, enquanto Vivia, um jovem de energia contagiante, e Ball quase explodiram de empolgação. Vivia, atônito com a ignorância de Dennis, perguntou se ele vivia isolado do mundo. Ball, com os olhos brilhando, explicou que a casa Worksdot era a família de magos mais influente e respeitada do reino, deixando Dennis de queixo caído. Enquanto isso, Stevens, com lágrimas nos olhos, anunciou que chegara a hora de Lady Atelier buscar sua vingança. Sentando-se, ele lamentou com um tom pesado que era uma tragédia ela estar num restaurante tão humilde, o que fez Dennis querer jogá-lo porta afora. Vivia, no entanto, pediu calma, insistindo para que ouvissem o que o velho sábio tinha a dizer. Stevens revelou que era o ex-mordomo-chefe e que a corte real o enviara para trazer Atelier de volta. Ele contou que o tio dela, Joseph, a expulsara da família, acusando-a de ser uma filha ilegítima. Mas agora, com o testamento do pai de Atelier descoberto, ficava claro que ela era a verdadeira herdeira de todo o poder e riqueza da casa. A corte decidira ouvir seu caso. Stevens implorou para que ela voltasse, pusesse fim à crueldade de Joseph e assumisse seu lugar de direito. O silêncio tomou a sala quando Atelier, sem titubear, recusou. Dennis, preocupado, quis saber o motivo. Com o olhar perdido, ela confessou que não queria reviver aquela vida, enquanto lembranças dolorosas do passado a atormentavam. Abraçando Dennis com força, ela deixou Stevens sem palavras. O mordomo tentou convencê-la, dizendo que um restaurante de gente simples não era lugar para ela, o que fez Dennis ferver de raiva. Mas pensando melhor, ele percebeu que Stevens tinha um ponto. Ele era só um cozinheiro humilde, enquanto Atelier era praticamente uma princesa. Com cuidado, Dennis perguntou se ela realmente queria abrir mão disso. Atelier, tímida, confirmou com um aceno. Ainda assim, Dennis insistiu que ela não podia fugir de algo que mudaria sua vida para sempre, pois mais cedo ou mais tarde, ela teria que enfrentar a verdade. Tocada pelas palavras de Dennis, Atelier tomou coragem e aceitou ir, mas só se ele fosse junto. Orgulhoso, Dennis concordou. Horas depois, Vivia apareceu todo empolgado, vestindo um traje estiloso de detetive, perguntando se podia acompanhá-los. Dennis deu o sinal verde, e as garotas do restaurante prometeram cuidar de tudo. Nesse momento, Atelier surgiu num vestido azul que arrancou suspiros de todos, encantados com sua fofura. Dennis anunciou que era hora de partir, mas Atelier, hesitante, murmurou que, apesar de saber que precisava ir, não queria. Ela repetiu isso várias vezes, o que fez Dennis sorrir, orgulhoso, já que era a frase mais longa que ela dissera em semanas. Ele afagou sua cabeça, garantindo que estaria sempre ao seu lado. Stevens perguntou se a jovem Lady e seus servos estavam prontos, o que irritou Dennis, embora ele soubesse que, em status, estava abaixo dela. Com isso, partiram, e as garotas desejaram uma viagem segura, cheias de animação. Após uma longa viagem de carruagem, chegaram à capital. Vivia com olhos de quem nunca viu uma cidade grande, ficou grudado na janela, admirando tudo. Dennis, por outro lado, sentiu um aperto no peito ao voltar à capital, mas Vivia o tirou do transe bem quando passaram pelo restaurante do Black, o mais famoso da cidade. Dennis teve vontade de parar e cumprimentar o velho amigo, mas algo o fez hesitar, como se não se sentisse mais digno de enfrentá-lo. Na casa Worksdot, foram recebidos por oficiais legais. Sestavich, o chefe do caso, se apresentou, e Dennis fez o mesmo, declarando-se guardião de Atelier. Dentro do casarão, Sestavich explicou que precisariam testar o sangue de Atelier. Ao ver a seringa nas mãos de Stevens, ela quase desmaiou de medo, repetindo que era assustador demais. Quando a agulha tocou seu braço, ela desabou como um balão murcho. Dennis a segurou nos braços, enquanto Sestavich informou que o próximo passo seria a corte. Mas Dennis, passando o Atelier para Vivia, pediu um momento para entender melhor a situação. Sestavich revelou que o pai de Atelier, Sir Famas, era mestre em magia de hipnose e que certos tipos de magia só passavam pelo sangue. Dennis entendeu que Atelier herdara o mesmo poder de controlar mentes. Sestavich continuou, contando que Sir Famas salvava vidas com seu dom, mas seu irmão, Joseph, envenenou-o por inveja, querendo roubar sua esposa e o título de chefe da família. Não satisfeito, espalhou a mentira de que Atelier era ilegítima, destruindo sua reputação.
Mas Sir Famas já havia previsto isto, deixando um testamento, e a corte autorizou um teste de sangue com um artefato mágico para provar que Atelier era a herdeira. Sestavit pingou uma gota do sangue dela num globo mágico, seguido pelo sangue de Sir Famas, guardado pela corte. Um cristal em forma de flor se formou, confirmando o laço. O teste com o sangue da mãe, Elisa, deu o mesmo resultado, provando que Atelier era filha deles. Dennis e Vivia vibraram, mas Atelier continuou cabisbaixa. Na corte, o juiz abriu a sessão com ambas as partes presentes. Sir Joseph começou atacando Dennis com provocações venenosas. Dennis, lembrando que Joseph era cliente do Capitão Vigo, prometeu que ele pagaria por mexer com sua garotinha. O juiz o repreendeu, chamando-o de Dennis Blacks, e Vivia, surpreso, reconheceu o nome famoso. O juiz leu o testamento de Sir Famas, declarando Atelier como a herdeira legítima, destinada a receber a riqueza e o poder, enquanto Joseph ficaria com os livros e o conhecimento secreto. Um nobre gorducho concordou que Atelier era filha de Sir Famas, mas disse que ela não merecia a herança, pois sua mãe seria uma amante de baixa classe. Sestavit rebateu com veemência, afirmando que a audiência existia para provar a verdade com o teste de sangue. Joseph, com um sorriso arrogante, chamou tudo de perda de tempo, enfurecendo Dennis. Um médico se aproximou para coletar o sangue de Atelier, que, apavorada, agarrou a manga de Dennis. Ele a acalmou com carinho enquanto o procedimento era feito. O juiz pediu que todos tirassem um palito de um jarro para decidir quem usaria o artefato mágico, evitando manipulações. Dennis pegou o primeiro palito, mas não era o vermelho. Após todos escolherem, Stevens foi selecionado. Nervoso e tremendo, o mordomo pingou o sangue de Atelier e de Sir Famas no globo, e o cristal confirmou a conexão. Dennis respirou aliviado, mas ao adicionar o sangue de Elisa, o cristal brilhou por um segundo antes de derreter numa substância escura. A sala ficou em choque. Joseph, com um sorriso cínico, disse que avisara. Sestavit insistiu que houve um erro e pediu para repetir o teste, mas o juiz negou. Joseph declarou que isso provava que Atelier era um erro do irmão, palavras que a abalaram profundamente. O juiz decidiu que o testamento era parcialmente válido. Joseph herdaria a riqueza e o poder, e Atelier, os livros e o conhecimento mágico. Joseph, com um sorriso sarcástico, disse que não se importava, já que a desgraça da família ainda era filha de seu irmão. Dennis notou que Stevens escondia um pano sobre um ferimento. Furioso, ele bateu na mesa, agarrou o mordomo e revelou que ele usara o próprio sangue para sabotar o teste. Engasgando, Stevens confessou que Joseph prometera restaurar seu cargo em troca do golpe. Dennis, tomado pela raiva, usou magia de fogo para puni-lo e o soltou. O juiz ordenou que parasse, mas Dennis explodiu, gritando que os verdadeiros criminosos eram os que manipularam o sorteio, falsificaram o teste e torturaram uma garota inocente. Quando os guardas avançaram sob ordens de Joseph, Dennis prometeu transformar em cinzas quem machucara Atelier. Até os guardas hesitaram, mas ao atacarem, Dennis, com olhos ardendo, jurou mostrar o inferno. Vivia desesperado, gritou: "Quem vai cuidar da Atelier se você virar inimigo do reino?" As palavras o frearam na hora. Dennis olhou para o rosto assustado de Atelier e se acalmou. Após a audiência, Sestavit informou que o caso fora arquivado. Arrependido por expor Atelier, Dennis os levou à biblioteca para ver o que ela herdara. Sestavit explicou que o lugar, antes uma biblioteca, agora era um depósito, mas poderia ter algo valioso. Dennis alertou Atelier para tomar cuidado com uma tábua quebrada, mas ela tropeçou num círculo mágico e caiu num porão escondido. Lá embaixo, encontraram uma sala secreta cheia de livros antigos. Vivia e Sestavit, ao folheá-los, descobriram grimórios raros, verdadeiros tesouros nacionais. Sestavit, segurando mais 2 livros, exclamou que ali estava a história perdida da humanidade. Ele se perguntou se Sir Famas planejara deixar esse tesouro para Atelier, prevendo que Joseph tentaria roubá-lo. Dennis riu da ironia e perguntou a Atelier o que ela queria fazer. Com voz tímida, ela disse que queria doar tudo para o restaurante. Na manhã seguinte, Dennis, impaciente, esperava Vivia, que dormira demais. Ao sair, cruzou com um homem que o fez parar. Tinha o mesmo rosto que Dennis, mas uma aura completamente diferente. Dennis gritou para Vivia se apressar, e o homem, com um sorriso misterioso, elogiou o nome de Vivia antes de deixá-lo passar. Uma garota chamada Fiorenzo se aproximou do homem, chamando-o de Mestre Heath, e perguntou quem era aquele jovem. Heath respondeu que Dennis era o companheiro de uma contraparte que ele mencionara antes.